Olá, eu sou Rejane Costa e este é o Agropauta Entrevista. Vamos trazer neste espaço muita informação voltada ao setor rural. Então aproveite, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações, deixe seu like, comentários e também compartilhe o nosso conteúdo. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais para você. E lembre-se também de nos seguir nas demais redes sociais da AgroEffective. Hoje eu vou conversar com Nelson Agnes, presidente da Associação dos Meliponicultores do Vale do Taquari, a AMEVAT, sobre as abelhas sem ferrão. Tudo bem, Nelson? Olá, bom dia, tudo bem. Vamos começar o nosso bate-papo falando sobre a origem dessas abelhas, como elas surgiram e quantas espécies de abelhas sem ferrão existem aqui no Rio Grande do Sul. Bom, segundo as pesquisas de informações que a gente tem, que as abelhas surgiram há mais ou menos há 125 milhões de anos atrás, quando surgiram as primeiras vegetações com flores angiospermas, né? Flores angiospermas que dão frutos, dentro delas sementes, né? E através das sementes, né, a gente sabe que se originam outras plantações, outras árvores, né, que também vão gerando produção de flores e frutos e sementes, né? Então, assim, isso faz mais ou menos as árvores, quando surgiram, logo depois surgiram as abelhas nativas, né? As abelhas, né? No modo geral, as abelhas, os insetos abelhas, né? E surgiram através de uma vespa, né? Que é uma vespa uma vespa ancestral, né? Então, dali surgiram as primeiras abelhas, há 125 milhões de anos atrás. Certo. E dá para a gente fazer, Nelson, uma comparação em termos de manejo e produtividade das abelhas sem ferrão e as com ferrão, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas não conhecem muito essa produção da abelha sem ferrão, né? Sim. Para complementar a primeira pergunta, você me perguntou quantas espécies existem no Rio Grande do Sul. Bom, as espécies catalogadas aqui no Rio Grande do Sul são 24 espécies até o momento. Mas a gente sabe que o número de espécies é muito mais do que isso, né? Porque nós temos as abelhas introduzidas há mais de 2 décadas, abelhas de outros estados do Rio Grande do Sul, que amplia o leque das nossas abelhas aqui no Rio Grande do Sul. Temos também as abelhas solitárias, que não estão contempladas nesse catálogo ali das abelhas nativas, né? Então, o número, mais ou menos, ele ultrapassa das 30, 40 espécies aqui no Rio Grande do Sul. Sobre a composição, sobre a comparação, os termos de manejos e produtividade. Bom, quanto ao manejo, se a gente vai manejar as abelhas de ferrão, é um manejo que precisa ser de pessoas que tenham habilidade no manejo, né? Porque essas abelhas de ferrão são agressivas, né? Primeiramente, elas têm que ser criadas longe do convívio das pessoas, né? Segundo lugar, precisa ser manejada por pessoas, pelos apicultores, né? Que tenham todos os aparatos, como uniformes especiais, né? Fumigadores, né? O conhecimento de lidar com essas abelhas agressivas, né? E quanto às abelhas nativas, são abelhas completamente inofensíveis. Essas abelhas não têm ferrão, né? Primeiramente, elas não ferroam, então toda e qualquer pessoa pode adquirir uma colmeia de abelhas nativas, colocar no seu quintal, no seu pomar, para enfeite, ou para, de repente, até fazer sua coletinha de mel, né? Porque essas abelhas, elas podem ser criadas e manejadas por diversas pessoas, pode ser por crianças, jovens, velhos, né? E a gente sabe muito que criar essas abelhas, ter essas abelhas na sua residência, na sua casa, é muito bom, né? Porque, primeiramente, assim, ó, tu vai estar ajudando a conservar essas abelhas, né? Segundo lugar,
porque assim, ó, essas abelhas, além de não fazer mal, elas fazem uma boa polinização das flores, elas fornecem um bom alimento, que é o mel, o própolis e o pólen, né? Então, assim, é uma abelha que tu pode criar tanto na cidade como tanto na zona urbana quanto na zona rural, né? Então, assim, precisa ter um pouquinho de conhecimentos, né? Da parte de como ter práticas adequadas, né, para lidar com essas abelhas, né, as abelhas nativas, né. A grande maioria, quando adquire uma colmeia e leva para sua casa, eles levam mais para enfeite no jardim, né, para ajudar a conservação, são pessoas que já se conscientizaram da grande importância da existência das abelhas nativas e da grande importância da gente continuar com as abelhas no mundo, né? Porque se nós não tivermos mais abelhas, certamente nós não vamos mais ter alimentação, nós não vamos mais ter polinização, né? Simplesmente o ser vivo da face da Terra simplesmente deixa de estar, né? Não vai existir mais, né? Porque vai faltar muita alimentação, né? Então, são essas as comparações, né, em termos de manejo, e tem a parte da produtividade. As abelhas de ferrão, elas dão de 15 a 60 quilos de mel por ano, né? Enquanto que as abelhas nativas, como nós temos diversas espécies, nós temos espécies de abelhas pequenininhas e maiores, né? Quanto menor as abelhas, menos produção de mel elas fazem, né? Então, assim, ó, nós temos de 200 gramas até 3, 4, 5 quilos de mel por ano dessas abelhas nativas, né? E sempre salientando, né, quando a gente faz a coleta, tem que ser com moderação, né, porque a gente sabe que no inverno, essas abelhas nativas, elas quase não trabalham, né? Elas não buscam néctar e pólen e própolis, né, na natureza. Então, a gente tem que ter moderação, porque elas fazem a colheita durante a primavera e verão e fazem um estoque para a sua alimentação para passarem o inverno aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente sempre leva muito essa conscientização das pessoas para ter esses cuidados com as abelhas, né? E então, assim, a colheita de mel sempre a gente faz com moderação, tá? Certo. E tem como a gente ter uma estimativa de produtores aqui no nosso estado? Sim, a estimativa de criadores na criação de abelhas nativas de forma racional, nós temos, assim, tipo, de 10 a 15 mil meliponicultores que a gente sabe que existem, né? Mas a gente sabe que pode chegar até na casa dos 20 mil meliponicultores, criadores de abelhas nativas. Enquanto que as abelhas de ferrão, nós temos aproximadamente de 45 a 60 mil apicultores. Apicultores são aqueles que criam abelhas com ferrão, né? Então, está tendo um grande aumento de criadores, de pessoas que estão se importando e criando abelhas nativas, né? Isso é muito bom, porque a gente sabe que aumenta cada vez mais o número de abelhas existentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, através dos nossos eventos, dos nossos seminários, né, sempre a gente vê que o crescimento de criadores aumenta a cada vez que a gente faça esse tipo de eventos, né? E isso é muito importante, né? Porque a existência das abelhas e principalmente das abelhas nativas é fundamental. Certo. Para a gente entrar mais em outro assunto aqui com relação ao mel produzido, né? Então é bem importante. O apicultor é aquele que é o criador das abelhas com ferrão, e o meliponicultor das sem ferrão. Existe, então, essa diferenciação de nomenclatura aí da criação, da produção, né? Interessante. Sim, o mel, a gente sabe que é um alimento natural, né? Ele é composto de água, de minerais como cálcio, cobre, fósforo, zinco, magnésio,
potássio e tantas outras coisas mais, tem os aminoácidos, tem as vitaminas do complexo B, C, D e E, né? Então, é um alimento natural e de grande valor para o consumo humano, né? Porque fortalece o nosso organismo, ele dá mais saúde à população. Então, é um alimento muito riquíssimo para a humanidade. A diferença entre os benefícios de saúde assim, ele tem a composição, né, é muito importante, e nós temos os méis com sabor e aromas diferenciados, né? Depende, cada tipo de espécie de abelhas nativas, ela produz um tipo de mel, com gosto e sabor diferente uma da outra, né? Por causa que cada espécie de abelhas nativas, ela tem enzimas diferenciadas, né? Por isso que dá um mel diferente no gosto e sabor, né? Então, assim, o mel das abelhas nativas, ele é muito rico, porque, primeiramente, as abelhas nativas, elas gostam de forajar as flores de plantas nativas, né? Por isso que já diz abelhas nativas. Então, elas forrageiam plantas nativas do Rio Grande do Sul, né? E de todo o Brasil também, né? Mas pode ver que as abelhas nativas, elas gostam de buscar muito floradas na vegetação, que são chás, que a gente já conhece, que são benéficos para muitas dores, para resolver muitos problemas de saúde. Então, são essas as flores que as abelhas nativas gostam de forrajar, buscando néctar e pólen, né? O benefício é muito gratificante, né? Primeiramente, por ser um alimento natural, né? O organismo humano, ele consome essa glicose, né? Lentamente, né? Que é diferente que a glicose de frutose e sacarose, né? Então, o mel, a glicose do mel é consumida lentamente pelo nosso organismo, né? E a gente sabe que, claro, como é mel, a gente tem que usar também com moderação, né? Não é assim que dá para comer mel abundante, não tem a limitação. Você pode comer 1, 2 colheres por dia, faz muito bem, mas de forma exagerada também não é muito recomendado, né? Certo. São bem importantes os benefícios do mel, né? Para a saúde, Sim. a gente já é bem conhecido, né, Nelson? E o mercado para este mel, como é que ele está, o consumo, né? Bom, Do mel da abelha sem ferrão? Primeiramente, assim, a produção não está sendo muito estimulada. Primeiramente, porque, assim, não temos uma lei que protege essa tarefa da produção de mel, né? Primeiramente, nós não temos lei que permita vender esse mel. Nós não temos como colocar esse mel no mercado porque a falta de leis que deixa os criadores adequados para poderem colocar o produto no mercado. Nós temos essa falta, né? A gente está batalhando essa lei, né? Estamos construindo a lei da meliponicultura no Rio Grande do Sul. Em breve vai sair a lei da meliponicultura, tenho certeza disso, que a gente está trabalhando muito em cima disso, né? E talvez daqui 1 ano, 2 anos, nós vamos ter esse mel já no mercado, né? Nós estamos trabalhando incansavelmente em cima dessa proposta aí de termos essa realidade, né? Os produtores que produzem esse mel das abelhas nativas, eles produzem e vendem de forma assim para os amigos, para os conhecidos, né? Mas não assim, não pode ser vendido para os mercados, né? Porque não tem o rótulo ainda, não tem a certificação, não tem lei, né, que permite fazer isso, né? Então, assim, a produção é muito pequena ainda, né? Porque não foi estimada ainda, não foi ainda estimulado, né, a produção do mel das abelhas nativas, né? Atualmente, os meliponicultores, eles mais vendem colmeias, enxames de abelhas, do que produzem mel, né?
mas a gente sabe, né, que tem meliponicultores que produzem 200, 400 quilos de mel de jataí, por exemplo, né? Na região noroeste de Santo Cristo tem um produtor lá que ele produz 200 quilos de mel. Só que ele vende para os amigos e para os conhecidos, e aí ele fica lá, porque o mel das abelhas nativas é o mel que precisa ficar refrigerado constante, né? Não pode ficar aclimado naturalmente, não pode ficar fora da geladeira, né? Então, a dificuldade é como armazenar um produto de grande quantidade, né? Não tem como armazenar. Como é que tu vai guardar 200 quilos de mel numa geladeira? Tu tem que ter escoamento para esse mel. E como não existe leis nem nada que amparam o comércio do mel, então as pessoas não estão com interesse de produção por enquanto, né? Mais vendem enxames do que mel. Mas é bem importante, né, Nelson, a gente divulgar, né, esse esforço que vocês estão fazendo para esse reconhecimento, para que a gente possa ter uma produção mais consistente, que possa ser vendida, né, que chegue a mais consumidores, né? Isso é muito importante. A grande maioria da população nunca comeu mel das abelhas mandaçaia, das abelhas manduri, das abelhas guaraipo. As pessoas nunca experimentaram esse mel, não tiveram essa oportunidade ainda, né? Por causa dessa inequação que existe, né? Mas em breve, esse mel vai estar nos mercados, sim, e as pessoas vão poder comprar e consumir esse mel muito saboroso das abelhas nativas. Eu tenho certeza que o consumo vai ser muito grande, né? E a procura também vai ser muito grande, né? E isso vai acabar incentivando cada vez mais os criadores de produzir mel. Porque no momento que tu tem mercado para um produto e tem preço, eu tenho certeza, a gente sabe que o produto também, quando tem muita oferta, o produto também ameniza. Por enquanto, no momento agora, se alguém encontrar mel para venda de algum criador, esse certamente vai pagar 80 a 120 reais o quilo de mel, por exemplo, da Jataí. Mas daqui a uns anos, quando a produção for de grande quantidade, esse preço vai tender de cair, né? Ele vai parar em torno de 30, 40 reais o quilo de mel, né? É só ter bastante oferta que o preço amortece também, né? A gente sabe disso, né? Mas, a princípio, quem quer comprar mel consegue, raramente consegue, né? E o preço é meio alto, né? E isso faz com que a grande maioria das pessoas acaba optando pelo mel das abelhas de ferrão, né? Que é mais barato, né? O preço do quilo de mel das abelhas de ferrão está em torno de 25, 30 reais, né? Enquanto o quilo de mel das abelhas nativas varia de 60 a 150 reais o quilo, né? Tem uma grande diferença, né? Mas é isso, quanto mais divulgar e legalizar, enfim, né, para que também haja uma produção maior também para o produtor ter renda, né, e poder colocar o seu produto no mercado com preços acessíveis para todo tipo de consumidor, né, Nelson? Sim. Agora, nós estamos encerrando aqui, por enquanto, falar, assim, sobre a questão que houve um tempo em que as abelhas sem ferrão quase que sumiram, né? Desapareceram aqui do país, né? Falar um pouquinho sobre o motivo para isso ter acontecido, né? E que consequências, um pouco você já falou lá atrás, né? Sobre as consequências, mas aprofundar um pouquinho mais as consequências para a nossa vida, inclusive, né? Do desaparecimento, houver um desaparecimento, por exemplo, total, né? Das abelhas no nosso mundo, né? Falar um pouquinho sobre isso e como é que tá sendo esse resgate, como é que está essa situação agora. Na verdade, de 2010 para trás, essas abelhas dificilmente eram encontradas, né? O que se encontrava eram essas abelhas mais comuns de ser encontradas, jataí, as mirim, que são as pretinhas, e as que enrolam o cabelo, né? Agora, abelhas mandaçaia, abelhas guaraipo, manduri, essas espécies maiores, na verdade, o Rio Grande do Sul teve que buscar no estado de Santa Catarina
para repatriar as abelhas aqui no Rio Grande do Sul. E até hoje, nós quase que não encontramos essas abelhas nos nossos matos que existem por aí, né? E depois de 2010 para cá, com o esforço dos criadores, dos meliponicultores, de irem buscar as abelhas em outros estados, conseguimos ter essas abelhas de volta, né? Então, ainda não temos muita quantidade de abelhas nativas, né? Eu acho que a venda de enxames vai persistir ainda por 5 anos, né? Então, de 2010 para cá, que os meliponicultores começaram a se organizar, o pessoal começou a se organizar e criar essas abelhas, um vendendo para o outro as colmeias. Então, existe um grande comércio de abelhas de colmeias, né? Entre os meliponicultores, para manter uma boa genética, e também a população também, as abelhas nativas estão caindo na graça da população em geral, né? Então, toda a população, quando começa a se conscientizar através de palestras, seminários, nos eventos, acaba comprando umas colmeias, levando para casa e começa a estudar, a se importar com as abelhas, né? Principalmente quando descobre a grande importância que tem as abelhas, né? Essas abelhas, no passado, elas desapareceram muito, primeiramente porque, assim, elas não tiveram grandes cuidados, né? Porque a produção de mel é pequena, né? Se comparado com as abelhas de ferrão. As abelhas de ferrão tiveram mais assistência, porque a produção era grande, de grande valor, a produção, os valores, né? Enquanto que as abelhas nativas, elas fazem uma produção pequena, né? Mas em comparação de abelhas de ferrão e sem ferrão, eu acho que pelo número que uma colmeia de abelhas nativas tem, elas têm, assim, tipo, de 100 a 3 mil, de 100 a 3 mil abelhas, né? E então elas fazem uma produção de mel de 3, 4, 5 quilos por ano. Se comparar as abelhas com o enxame de ferrão, né? As colmeias de ferrão, elas têm de 60 a 120 abelhas por colmeia. De 60 a 120 mil abelhas por colmeia. E elas têm uma produção de 15 a 60 quilos de mel. Se nós compararmos o mel com a quantidade de abelhas, a gente nota na matemática que as abelhas nativas produzem muito mais mel que as abelhas de ferrão. Enquanto que tu tem uma colmeia de abelhas de ferrão, a gente pode ter no mínimo 60 colmeias de abelhas sem ferrão, pelo número de abelhas que existe na colmeia. Então, está se evoluindo, né? Mas o desaparecimento, primeiramente, a causa mais importante foi o desmatamento, né? No passado, dos anos 1970 para cá, existiu muito desmatamento, e até hoje existe muito desmatamento, se abrindo para termos extensão pecuária, né? Para termos extensão de lavouras, para termos extensão para urbanização, para construir bairros, cidades, né? A segunda causa foi a monocultura em grande escala, né? Se planta, por exemplo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, se planta muita soja em grande escala, são quilômetros e quilômetros de soja, e a gente, para encontrar um mato, quando a gente encontra, são matos pequenos, pequenininhos, né? Que não dão suporte nem sequer para meia dúzia de abelhas, de colmeias nesse mato, né? E os matos ficam muito distantes um de outro, né? Então, um mato não sustenta colmeias. E para uma colmeia se remover para buscar alimento em outro mato é muito, muito grande, né? E fica de tipo 6, 7 quilômetros para se chegar em outro mato. Nós sabemos que nossas abelhas nativas, elas percorrem o caminho de 500 a 3 mil metros para buscar néctar, pólen e resinas e própolis. Não mais do que isso, né? Então, as abelhas nativas sempre estiveram em grande desvantagem. E por causa desses fatores, dessas coisas, é que elas desapareceram, né? Então, temos também, em terceiro lugar, temos também os agrotóxicos, né? A aplicação de agrotóxicos
agrotóxicos de forma exageradas, né? De formas descontroladas, né? De formas assim, sem conscientização, né? Porque os aplicadores, a grande maioria, aplica agrotóxicos sem se lembrar que tem abelhas nesses poucos matos ao redor, né? Sem lembrar que tem produtores, criadores de abelhas por perto, né? Então, eles aplicam a qualquer dia, a qualquer hora do dia, né? E eles não pensam, eles sabem que precisa ter um certo período do dia para fazer essa aplicação de agrotóxicos, que geralmente se faz no final da tarde. Os ventos têm que ser de 10 quilômetros, né? Então, eles fazem a aplicação completamente errada, né? E há muita mistura nesses agrotóxicos, fazem muitas misturas. Outro detalhe na aplicação de agrotóxicos, eles não seguem as instruções do fabricante também, né? E nós temos muito pouca fiscalização também no Rio Grande do Sul, né? Não existe uma fiscalização adequada quando está sendo usados os agrotóxicos nas lavouras e nos campos, né? O quarto motivo também do desaparecimento dessas abelhas está sendo o aquecimento global, né? A gente sabe, a cada ano a temperatura sobe mais, cada vez mais calor, né? As variações climáticas, né? Nós não temos mais as 4 estações aqui no Rio Grande do Sul bem definidas, né? Em pleno inverno, nós temos dias de grande verão, mais quentes que no verão até. E no verão, às vezes, nós temos frio, né? Então, assim, as plantas também se descoordenam na floração, né? Nos períodos de floração, né? Então, isso também atrapalha, né? A existência das abelhas, né? Temos o fator da poluição, né? Temos a poluição do ar, dos mananciais, dos rios, dos solos, né? A poluição é um grande fator também dessas abelhas terem desaparecidas e nos dificulta muito ter essas abelhas com nós. Nós, criadores, perdemos muitas abelhas por esses fatores que eu citei até agora. E depois tem a falta da conscientização também, né? Da conscientização e da responsabilidade humana. Talvez seja o maior problema, né? A conscientização e a responsabilidade, né? Muitas pessoas têm a falta de conscientização, né? Na hora de fazer mal à natureza, né? E esquecem que existem abelhas, né? E não existem responsabilidades, né? Não existe fiscalização, né? Então, esses são os grandes motivos das abelhas terem desaparecidas e também são os grandes motivos, né, das abelhas estarem desaparecendo em massa, muitas vezes morrendo, né? Cada ano nós temos milhões e milhões de abelhas morrendo em todo o Brasil, em todo o mundo, inclusive, né? São os fatores de forma universal, né? Então, por mais que a gente se dedica na criação de abelhas, né, nós temos essas grandes dificuldades, né, para que a gente tenha sucesso na criação de abelhas nativas, principalmente porque são abelhas mais sensíveis. Elas precisam muito mais atenção, manejos adequados, né, a manutenção, cada dia tem que ter manutenção, né, a gente tem que verificar se os enxames estão bem, né, dar uma assistência adequada, né? Então, sim, essas abelhas precisam muita atenção dos criadores. Certo. Nelson, bem importante, né, essa tua fala e essa questão da conscientização para todos nós, né? Nós já estamos, então, agora no final da nossa entrevista. Agradeço muitíssimo a tua participação aqui conosco e deixa aí um minutinho para deixares alguma mensagem importante aí para os criadores e para toda a população em geral, né? Eu tenho como lema para dizer que a abelha é o animal mais importante da face da Terra. A abelha só faz o bem à natureza. Quem faz o mal à natureza, geralmente, é o ser humano. O único ser vivo que não faria falta nenhuma na face da Terra seria, lamento em dizer, mas seria o ser humano.
apesar de ter a inteligência que o ser humano tem, mas ele comete muitos erros, né? Primeiramente, se a gente sabe que sem abelhas nós não vamos ter alimentos, nós não vamos ter vida, como é que nós temos tão pouco cuidado com as abelhas? No modo geral, as abelhas nativas e as abelhas de ferrão e sem ferrão, né? Então, veja bem, nós sabemos dos problemas e muito pouco se faz para resolver esses problemas. Eu deixo um apelo muito grande que quem escutar essa nossa entrevista, que começa a conhecer um pouquinho a importância das abelhas para o nosso planeta. E que cada um faça um pouquinho de esforço e se dedique na conservação dessas abelhas, para que essas abelhas não caiam em número reduzido e muito menos desapareça do nosso planeta. Porque se desaparecerem as abelhas, com certeza, a gente já sabe disso, que vai faltar alimento, né? Daqui um pouco, para comer uma maçã, tu até encontra raramente uma maçã, mas tu vai pagar um horror, um preço muito caro. Tu vai pagar R$40 daqui a uns anos uma maçã. Então, é a mesma coisa. Hoje, encontrar o mel de abelhas nativas é muito difícil encontrar. Quando encontra, o preço é muito elevado. Então, veja bem, se nós temos inteligência, se o ser humano tem inteligência, por que não cuidar das abelhas? Por que não se importar? Por que não preservar a natureza? Podemos ter produção? Podemos usar veneno? Podemos, mas com moderação. Nós temos inteligência para controle de formas moderadas, né? Mas o ser humano não tem limite em nada. Ele não tem muita preocupação, ele não se importa com as consequências. Então, nós precisamos ter muita conscientização. Esse é um trabalho que a AMEVAT faz a cada dia, em todos os eventos, seminários, exposições de abelhas, nós fazemos essa conscientização para as pessoas. A população precisa saber que a importância das abelhas é sublime, é importantíssimo para a gente continuar vivendo de forma, termos boa alimentação, a biodiversidade fica de forma conservada e a natureza, com certeza, vai nos beneficiar agradecendo. Agradeço muito a participação dessa entrevista. Foi muito gratificante participar, né? Espero ter contemplado um pouco de conhecimento sobre as nossas abelhas nativas. Eu acho que precisa ser muito construído ainda para que essas abelhas se tornem mais conhecidas pelo público. E essa é uma tarefa que nós, com certeza, vamos fazer. Nós, criadores de abelhas nativas, nós, representantes de associações, de federações, nós vamos levar essa ideia adiante, né, para a gente conhecer as abelhas nativas, essa maravilha de insetos que existem aqui no nosso estado, no nosso Brasil, no nosso mundo. Ok, muito obrigada pela entrevista, muito importante que as pessoas procurem mesmo saber mais sobre as abelhas nativas, as abelhas sem ferrão. Eu conversei com o Nelson Agnes, presidente da Associação dos Meliponicultores do Vale do Alto Taquari, a AMEVAT. E vamos encerrando por aqui, mas antes, lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações, deixar o seu like e comentários. Também acompanhe os nossos podcasts pelo Spotify, seguindo a AgroEffective. Até uma próxima oportunidade. Tchau!